Boa tarde, alunos. Tudo bom com vocês? Então vamos para a nossa aula 2 do segundo bimestre. E o que a gente vai estudar hoje? O absolutismo. A gente lembrou, a gente estudou no feudalismo que a formação da sociedade era monarquia, ou os nobres, igreja, que são os cleros, e o povo em geral, que eram camponeses, artesãos, escravos, etc. Essa nobreza tinha como principal, no topo da nobreza, eram os reis. Com o tempo, esses reis foram tomando para si cada vez mais as decisões. E nisso foi se formando o absolutismo que a gente vai estudar agora. Absolutismo, que vem de absoluto, ou seja, o Estado manda, o Deus através, ele é representado na figura do rei, e o rei manda a todos e a tudo. Então qual que é o principal conceito? Né? O que era o absolutismo? Processo de centralização política nas mãos do rei, que foi um resultado da evolução política das monarquias nacionais, surgidas na Baixa Idade Média, fruto da aliança rei mais burguesia. E quais eram os interesses do absolutismo? Centralização do poder político, uma padronização monetária dos pesos e medidas, a adoção de mecanismos protecionistas, garantindo a expansão das atividades comerciais, a adoção de incentivos comerciais para o enfraquecimento da nobreza feudal, ou seja, uma garantia da supremacia política do rei. As reformas religiosas, como a decadência da Igreja Católica e a falência do poder, o que causou o fortalecimento do poder real, ou seja, com aquela da Igreja Católica, com o enfraquecimento de seu poder, o rei acabou se tornando mais forte. Né? Então, acabou se quebrando essa esfera da Idade Média, onde tinha o poder local, o poder nacional e o poder universal. Agora o rei ele dominava tudo. E quais eram alguns dos elementos culturais durante o absolutismo? Não, o desenvolvimento do estudo do direito nas universidades e a preocupação em legitimar o poder real. O renascimento cultural contribuiu para o retorno ao direito romano. Ou seja, o direito, a advocacia como a gente conhece, era voltada para legitimar o rei. Esse retorno ao direito romano vem daquilo que o imperador mandava tudo. Ou seja, o imperador era a maior voz dentro do reino. Aqui vemos um mapa das principais reinos absolutistas na Europa Ocidental no início do século XVI. Nós podemos ver alguns que a gente conhece ainda hoje: o Reino da França, o Reino da Espanha, Portugal. Aonde fica o Reino de Nápoles, Estados da Igreja e República de Veneza é a atual Itália. O Sacro Império Romano Germânico, onde mais ou menos fica a Alemanha hoje. Reino da Inglaterra e Reino da Escócia, que hoje é o Reino Unido, mas tem os países da Escócia e o país da Inglaterra. Reino da Noruega, Suécia, Dinamarca. Alguns a gente conhece até hoje, mas já são estados-nação, são países e não mais reinos. E quais eram os mecanismos do absolutismo? Né? Como que ele funcionava? Tinha a criação de um exército nacional, ou seja, o rei da Inglaterra é, contratava vários mercenários, ou seja, bandidos, pessoas que faziam serviços sujos, né? E criava um exército, onde ele tinha como função, né, centralizar o poder, como se fosse uma polícia, né, e enfraquecia a nobreza, o restante da nobreza, e não armava os camponeses, para não haver golpes. O controle do legislativo, ou seja, todas as decisões, estavam controladas pelo rei. Se ele não permitisse, não era instituído uma lei, um conselho ou qualquer coisa. Ele tinha sob o controle da justiça. O tribunal real, onde ele era o juiz, era superior a todos os outros tribunais locais. E havia um controle sobre as finanças, ou seja, sobre as moedas, padronização monetária, comércio, todas essas coisas. Existia uma burocracia estatal onde vários funcionários prestavam serviço ao rei, como administração, obras públicas, etc. E além disso, como todo sistema político que cresceu até hoje, como a democracia,
né, como foi o fascismo, como foi o nazismo, como foi a República Romana, a democracia grega. Havia os teóricos que defendiam a ideia do Estado absolutista. Né? Um exemplo sobre a democracia grega. Aristóteles, que vai escrever a República. Ou desculpe, Platão, que vai escrever a República. Então ele defendia a democracia. E aqui a gente vai contar alguns pensadores, alguns filósofos especiais. O primeiro é Nicolau Maquiavel, eu creio que é o mais conhecido. Vocês ouviram até hoje sobre aquela pessoa maquiavélica? Vem da ideia desse cara, onde ele falava que o fim justifica os meios. Ele foi responsável pela secularização da política, ou seja, tirar a política dessa conversa cristã de que do que o rei é Deus, ou seja, o rei é apenas um cara escolhido para mandar em tudo pelo povo. Acreditava que todo Estado, ou melhor, que todo indivíduo, ele é subordinado ao Estado, ou seja, devo fazer o que o meu governo mandar, com alegria. Acreditava que a vontade do Estado deveria estar acima de todas as demais vontades. Vamos usar o exemplo para isso? O Brasil acima de todos. Não importa o que eu ache, não importa o que eu pense, o Estado brasileiro tem que vir acima de mim. O governante deveria ser absoluto para poder exercer os direitos do Estado, ou seja, o rei ele tinha que mandar em tudo, porque só assim ele conseguiria realmente servir o seu Estado. E sua obra mais conhecida é O Príncipe, que vocês vão acabar lendo mais pra frente. Thomas Hobbes, a sua principal obra é o Leviatã. Ele vai explicar como nasceu o Estado. Ou seja, essa figura onde um governante governa para várias pessoas. Ele acreditava que que a natureza do homem é egoísta. E esse egoísmo, ele gera prejuízo para todo mundo, ou seja, por eu ser egoísta, tudo tem prejuízo. Então, eu devo estabelecer um pacto com o Estado, onde eu tenho que abdicar de todo o direito que eu tenho em nome do rei. Então o rei passa a ter poder absoluto sobre mim. Assim eu deixo de ser menos egoísta, entenderam? Um outro cara é Jean Bodin. Ele considerava o poder do monarca como absoluto e de origem divina. Um outro exemplo, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos. O poder soberano só existe quando o povo se despoja de seu poder soberano e o transfere inteiramente ao governante. Ou seja, o poder de escolha que eu tenho deve ir para o meu rei para ele escolher por mim. Se todos fazerem isso, seremos um Estado feliz. O poder conferido ao soberano é o reflexo do poder divino, e assim os súditos devem obediência ao rei, ou seja, eu devo obedecer ao meu rei como eu obedeço a Deus. E sua principal obra é Os 6 Livros da República. Jacques Bossuet, outro importante teórico do absolutismo, ele também é defensor da teoria da origem divina do poder real, ou seja, os reis só prestavam satisfação de seus atos ao Criador, não importa o quão mal ele fosse, só a Deus ele deveria se confessar de seus pecados. Faz parte da corte do rei Luís XIV e defendeu perseguições contra oponentes do monarca na França. Chegou ao extremo de definir como herético qualquer um que tivesse opinião própria. Ou seja, se eu pensar diferente do rei, eu deveria ir para a fogueira. Sua principal obra é A Política tirada da Sagrada Escritura. Dessas nações, a gente vai conversar sobre algumas, né? A primeira delas é uma mais conhecida pela gente, porque foi quem chegou em nossas terras e nos trouxe toda uma cultura europeia, que foi Portugal. Ele foi o primeiro país a organizar o Estado moderno como a gente conhece hoje. Ele funcionava com centralização política precoce em virtude da Guerra da Reconquista, onde a terra que antes foi invadida por muçulmanos foi reconquistada. A centralização do Estado português ocorreu em 1385, com a Revolução de Avis, onde o mestre da Ordem de Avis, Dom João, com o apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. Outro país é a Espanha,
O processo de centralização também está relacionado com a Guerra da Conquista, que eu falei agora há pouco. Foi fruto de uma aliança entre o Reino de Castela e o Reino de Aragão, em 1469. E sua consolidação foi em 1492, com a expulsão definitiva dos mouros da península, ou seja, os muçulmanos que viviam ali, que perderam a Guerra da Reconquista. Outra grande nação é a França. A consolidação do absolutismo francês está relacionado com a Guerra dos 100 Anos, que vamos estudar mais para frente, né, que causou o enfraquecimento da nobreza feudal e fortalecimento do poder real. A principal dinastia do absolutismo francês foi a dos Bourbon, um nome que até hoje é conhecido como champanhe. E na França nós temos dois grandes reis, né, ou alguns grandes reis, que foi o Henrique XIV. Desculpe, Henrique IV, que ele foi rei entre 1593 a 1610. Ele precisou abandonar o protestantismo para ocupar o trono real, ou seja, ele virou católico. Ele era protestante e virou católico. Ele foi responsável pelo Edito de Nantes, a liberdade religiosa dos protestantes, ou seja, ele liberou o culto na França. Luís VIII, de 610 a 1646. Ele consolidou o absolutismo monárquico na França e estabeleceu a supremacia francesa na Europa, ou seja, tornou a França o país mais poderoso da Europa. E esse é um dos reis mais famosos que nós temos exemplo atualmente, Luís XIV. Ele era conhecido como o Rei Sol. Organizou a administração do reino para melhor controle de todos os assuntos. Governava através de decretos e submeteu a nobreza feudal e a burguesia mercantil, ou seja, ele dominava sobre todos. Ele levou ao extremo a ideia do absolutismo de direito divino, ou seja, ele se considerava Deus. A partir de seu reinado, a França iniciou uma crise financeira, em razão das sucessivas guerras empreendidas por Luís XIV, ou seja, ele causou tanta guerra que quase faliu o país. A crise do seu poder prosseguiu no reinado de Luís XV e atingiu o ápice com Luís XVI, que acabou causando a Revolução Francesa, que a gente vai estudar mais pra frente. Aqui uma imagem do Rei Sol. Naquele tempo era comum homens usar meia calça, usar grandes perucas e salto alto. O rei tinha que ser alto, tinha que ser grande, tinha que usar roupas coloridas, alegres. Isso era chique na época. Era moda, era poder. O homem que usava salto era poderoso. Agora a Inglaterra. O apogeu do absolutismo inglês deu-se com a dinastia Tudor, família que ocupa o poder após a Guerra das Duas Rosas. Henrique VIII, ele foi um desses primeiros reis. Ele foi que prendeu a reforma anglicana após o ato de supremacia. A gente vai estudar mais pra frente o que foi a reforma anglicana. Com a reforma, o Estado controla as propriedades eclesiásticas, impulsionando a expansão comercial inglesa. Com essa reforma que a gente vai estudar mais pra frente, a Inglaterra deixa de ser católica e se torna anglicana, uma religião própria, onde o rei é o chefe. Elizabeth I implantou definitivamente o anglicanismo, mediante uma violenta perseguição aos católicos e aos protestantes. Ela criou um grande monopólio, elemento essencial do protecionismo econômico. O Estado garante o exclusivismo comercial sobre um determinado produto ou uma determinada área, ou seja, apenas uma empresa pode vender aquele produto. Seria como se apenas a Coca-Cola pudesse vender a Coca no Brasil inteiro. Não existiria outro refrigerante, não existiria outro sabor, outro gosto, não. Apenas Coca-Cola. Agora eu vou deixar para vocês alguns exercícios. Página 138, exercícios número 1, 2 e 3. Depois que vocês fizerem exercícios, corrigiremos aí em aula, hein? Então, pessoal, isso é tudo. Até a próxima.